Boa noite, pessoal. Tudo bem com você? Porque você já sabe, estou melhor do que mereço. Mais um Pod em Casa, podcast, o podcast da família. E hoje vai ser forte. Hoje o negócio vai pegar fogo aqui nesse podcast. Vai pegar fogo no podcast. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que você possa se inscrever no canal, possa ativar o sininho. É de graça, não paga nada. E quando você se inscreve no canal, você ativa o sininho, você recebe os nossos vídeos. Então fica sabendo, ó, tem vídeo novo do Jairinho e nós estamos com um podcast voltado para abençoar a vida, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E também pedir a você que é pedreiro, você que é pintor, você que é engenheiro, eletricista, você que é um profissional da área da construção. Existe uma plataforma chamada construirmaisbarato.com.br. Vou explicar como é que funciona. Você que é um profissional da área da construção, você entra, se cadastra nessa plataforma. Aí, se cadastrando nessa plataforma, quando alguém estiver procurando um pintor, por exemplo, você vai receber a notificação e tudo isso de graça. E você que está procurando, entrando na plataforma, vai encontrar os melhores, com certeza, da sua região lá. Eu vou passar um vídeo para você entender mais ou menos sobre a Construir Mais Barato. E aí você se inscreve aí na Construir Mais Barato, faz o cadastro lá, que vai ser bênção para a sua vida. Ok? Assiste o vídeo aí. Se você é um pedreiro, pintor, eletricista ou qualquer profissional da área da construção, não perca a oportunidade de se cadastrar na plataforma construirmaisbarato.com.br. Com o cadastro gratuito, você terá acesso a uma ampla gama de vantagens. Mais visibilidade para o seu trabalho, acesso a novos clientes e projetos. E a oportunidade de expandir sua rede profissional. Não deixe que suas habilidades passem despercebidas. Cadastre-se agora em construirmaisbarato.com.br, porque quem não é visto, não é lembrado. Assistiu o vídeo? construirmaisbarato.com.br. Essa plataforma é uma plataforma bênção, que vai ser bênção para a sua vida. Aproveita e também comenta aí. Jairinho, eu gostaria que você trouxesse aí no podcast um médico. Nós vamos trazer um médico. Inclusive hoje, que o cara que está aqui hoje é top das galáxias. Eu trouxe o pastor Vinícius aqui, o pastor Vinícius falou, Jairinho, você tem que trazer esse cara. Esse cara é top demais. Esse cara é diferenciado. Então eu falei, se é diferenciado, tem que estar no Pod em Casa. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Jairinho? Prazer estar aqui. O diferenciado fica ao seu critério e ao do Vinícius, né? Estou muito feliz em estar aqui. Para mim, o podcast do Jairinho é diferenciado. O Jairinho é diferenciado, né? Porque a gente tem uma história... Vamos falar sobre essa história. Que não é de agora. Verdade, Nós verdade. nos reencontramos hoje de uma história de aí uns 20 anos atrás. Porque 2002... Eu prefiro não ficar falando de... Não ficar Mas falando a gente de era data. criança. Entendi, é verdade. Nós éramos menininhos. É melhor, dói menos, né, Rodrigo? Há 20 anos atrás, mas muito gostoso. Nos conhecemos como músicos, né? Isso. Na obra. E hoje eu vim aqui para participar do seu podcast com muito carinho e muito prazer mesmo. É um prazer estar aqui. O Rodrigo é um pedido de nossos seguidores para falar sobre o assunto da mente, né? Uhum. E o Rodrigo é um psicólogo, então para você ver, você que assiste ao nosso podcast, você está vendo que a gente está procurando trazer profissionais da área da saúde, que é importante, para a gente não simplesmente ir no achismo, não, trazer gente que entende realmente. E o Rodrigo tem... o pessoal fala muito bem. Primeiro, o seguinte, Rodrigo, como o nosso podcast é voltado para a família, eu não ensaiei isso com você, mas vou te pegar agora. Tá bom. Vou fazer uma pegadinha com você. Você é casado? Sou casado. Quanto tempo de casado? Faço 22 anos esse ano. Isso aí todo mundo cai nessa, cara. Dia 30 de novembro faço 22 anos. 30 de novembro, 22. Como é que é o nome da sua esposa? Bruna. Aproveita, Rodrigo. Ela vai assistir esse podcast. Vai assistir. Então aproveita para essa câmera aqui, faz uma declaração para ela aí. Eu fiz uma declaração para ela antes de vir, mas vou fazer outra. Você é o ar que eu respiro. Você é a pessoa mais importante e a esposa é a pessoa mais importante para o marido, né? Depois vem os filhos, mas você é a pessoa mais importante na minha vida e eu te amo demais. 22 anos eu falei para ela hoje, parece que eu amo mais hoje ela do que eu amava antes. Rapaz, o cara é violento. Gente, você viu que hoje vai ser forte, hein? Você viu que o cara ainda é galanteador. E ela sabe que eu falei isso mesmo hoje pra ela. É mesmo? Antes de vir pra cá. E é importante isso, não é importante, Rodrigo? Demais, demais. O pessoal casa e acha que essa questão de casou, acabou aquele sentimento de namoro, aquela coisa de conquista. E eu acho que não, acho que é importante a gente manter isso, né? O casamento, Jairinho, você sabe melhor do que eu, né? A área que você trabalha é essa.
O casamento ele é igual uma plantinha, né? Então quando você casa, você planta no vasinho essa planta, só que durante o casamento inteiro você vai ter que fazer todo o trabalho de regar, de adubar, de ir lá podar essa planta. As pessoas acham que o casamento é só plantar e vai ao bel prazer. E nessa que as pessoas acabam Tendo problema, né? tendo problema no casamento. Rodrigo, você é músico também, a gente tocou junto. Sou músico. Eu não sou músico assim, eu quebro galho, gente. Sou um quebra-galho. Então eu não vou. Então eu retiro o que eu disse. Eu não sou Não, músico. Se ele você é não é músico, músico. Sim. Não, o Rodrigo é músico sim. E aí, engraçado, cara, eu tinha um amigo que ele falava assim que tem gente que tem veia pra música. E tem gente que tem varize. Nossa. Pra música. Essa é boa, né? Tem gente que não tem jeito pra música. É. Uns tem veia, outros tem varize. Mas eu queria te perguntar uma Gente que coisa, é curioso. cara. Assim, a gente vai entrar em alguns assuntos que o pessoal pediu tudo, mas eu queria perguntar uma coisa pra você. Essa questão de música, ela força muito a mente, Sim. concorda? Mas ela é uma terapia, não é uma terapia? Ela é terapêutica. Ela é terapêutica, Ela é né? terapêutica, sim. A música, tem estudos que ligam a música, a área do... Eu não vou saber falar disso mais profundamente, mas eu sei que tem estudos que ligam as áreas do cérebro envolvidas em tocar uma música com a mesma área envolvida em lógico-matemática. É mesmo? Música, se você pega, você sabe, você pega a estrutura de uma música, né? Você pega a pauta musical, o pentagrama lá, é matemática pura. Você pega semínima, colcheia, semicolcheia, você vai fazendo cálculos. Eu, por exemplo, assim, quando eu tocava, que eu tocava trompete, às vezes eu pegando uma música, tocando, dá uma relaxada. Isso tem alguma coisa a ver, assim, por exemplo, algum hormônio, essa questão de trazer o bem-estar, de você se sentir bem de tocar, de você estar estressado e falar, não, vou tocar um instrumento aqui, o cara pega, porque a gente vê assim que tem muitas vezes, tem empresários, né, tem médicos e tudo, que eles estão... Um dia desse eu fui no empresário, um amigo meu, que ele no escritório dele tem uma bateria. Ele falou, Jairinho, de vez em quando eu paro aqui, cara, e toco aqui. Uhum. Tem alguma coisa, cientificamente falando, tem relação realmente com hormônio? Eu tô falando assim, eu sou leigo. Uhum. Ou com algum neurotransmissor. Tem alguma coisa a ver isso, esse prazer? Tem a ver, mas não especificamente a música, tá? Tem a ver para cada pessoa. Porque, por exemplo, a minha esposa, embora ela é casada comigo há mais de 20 anos, ela não toca nenhum instrumento. Então, se ela pegar um trompete, se você der o seu trompete para ela e falar assim, relaxa, Bruna. Ela vai olhar para isso e falar... Agora, se você pôr um dorama na televisão pra ela assistir... Não, pera aí. É isso aí, ó. Não, Rodrigo, essa palavra que você falou, cara, é muito séria, Rodrigo. É sério. Eu não acredito que isso daí chegou lá. Chegou o dorama. Os doramas, ela fica no dorama se deixar. Rodrigo... E eu fico às vezes, esses dias eu tava deitado e ela no dorama... E eu ouvindo aqueles coreanos falando, eu falei, gente, parece aquelas novelas de antigamente, né? Eles falam tudo acelerado, eles têm umas expressões assim. É. E ela gosta. Aquilo pra mim não diz nada. Não, a minha... Sentar numa bateria e tocar, diz. A sua esposa também gosta. Não. Do dorama. Esse negócio de dorama, tal de sarangue... Não vou saber. Você sabe os nomes, Não, ó. eu tenho os seus nomes já. Cara, eu tô assim... Ih, tem que participar às vezes, entendeu? Às vezes você tem que sentar... E assistir e tal. E elas têm um negócio assim, de fazer assim com assim, até assim, um negócio com o dedo, que é um coraçãozinho. Um coraçãozinho. Assim. Então já chegou lá. Chegou. É uma atividade de lazer. Eu vejo o seguinte, eu já ouvi, inclusive, líderes religiosos falando mal do dorama, né? Eu acho que tudo a gente tem que avaliar de uma forma muito crítica, né? Principalmente quem é cristão. E falando a verdade, se você assistir um dorama, você vai ver que aquilo não tem maldade nenhuma. Não, isso água com açúcar puro, não é? Na verdade, assim, cara, sinceramente. Eu fico mais tranquilo vendo minha esposa assistir um dorama do que ver uma novela. Não, novela hoje não dá pra assistir mais. Não dá pra assistir. Não dá. Eu prefiro minha esposa assistindo um dorama do que ver uma novela ou ver certos filmes. Você hoje corre um problema sério do quê, cara? De você sentar na sala com seus filhos, falar, vamos assistir um filme, você não sabe o que vai acontecer de repente ali, de repente você tem que... No meio do filme você tem que pausar, falar, opa... Você percebe, quando você percebe que está caminhando por uma situação, e às vezes você nem percebe, de repente acontece aquilo ali, e é ruim, a gente quer família e tal, é muito ruim isso.
Mas essa questão do dorama aí, não vou nem entrar em... Depois ela vai ver esse vídeo aqui, ela vai falar comigo, tá vendo? Isso, mas é a realidade. Eu atendo pacientes hoje que a distração são os doramas. E eu acho que no lugar onde ele ocupa, por exemplo, na vida da minha esposa, não tem mal nenhum. É um momento de lazer. Aí voltando ao que você estava falando, né? A música. Para nós, sentar no instrumento e tocar é terapêutico. É um momento que você vai relaxar. Tem neurotransmissor envolvido, vai ter serotonina, vai ter dopamina envolvido. Todos os neurotransmissores de bem-estar, né? Só que para isso ser ativado em você, Jairinho, você tem que ter um interesse nisso. Quem não tem, senta no... Você falou do empresário, eu atendo um médico. Que o filho era baterista e o filho mudou para São Paulo, a bateria ficou lá e ele entrou agora na aula de música. 64 anos, tá aprendendo a tocar bateria. Ele leva as partituras para eu ver. Você sabe tocar isso aqui? Eu falo, não, isso aí é tranquilo, né? Fazer esse compassinho aí e faça um solfejo com ele lá, ele tá super empolgado. Então, para ele, a música vai adquirir agora esse caráter terapêutico. Agora, tem gente que é a pescaria, tem gente que eu não entendo, eu não consegui entender, acho bacana, que é pegar uma bike e ir pro meio do pasto no final de semana. Eu também não consegui entender. Mas tem gente que sente maior prazer. Mas se sente bem, e isso é dopaminérgico pra pessoa. Gera essa dopamina, gera endorfina por se tratar de atividade física, e serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, né? Do bem-estar. E falando nessa questão aí do bem-estar, se você não procurar atividade ou alguma coisa que te traga, alguma coisa lícita, que te traga prazer, você pode ter um problema mental. Concorda? Pode desenvolver um problema. Pode desenvolver um problema mental. Sim. Aí a pergunta qual que é? Por exemplo, quais são os sintomas de que o cara está com algum problema mental? Está com a saúde mental dele complicada? Tem sintomas? Tem. Primeiro, Jairinho, a gente precisa entender a definição de saúde mental, tá? Que é diferente de saúde física. Embora as duas fazem parte do nosso contexto individual, né? A gente fala hoje de saúde, não existe mais aquela questão que se falava psicossomática. Tá? O que é isso? O que é isso? São doenças físicas que interferem na mente, doenças mentais que interferem no físico. Hoje em dia tudo está interligado, não se faz mais essa associação na ciência, né? Então a gente sabe que existem doenças de ordem fisiológica que são causadas por estresse emocional, por diversas coisas que estão ligadas à emoção, à psicologia, e o inverso também. Que a pessoa às vezes ela está com uma doença física que está afetando a saúde emocional dela. Então tá tudo interligado. Nós somos um único indivíduo e não tem sentido a gente ficar falando, isso aí é fisiológico, isso aqui é mental. Tá tudo interligado. Até porque a saúde mental, ela é fisiológica também. As pessoas acham que não, né? Que emoção é um negócio que surge como uma luzinha que desce do céu e vem... Não, é tudo baseado em hormônio, neurotransmissor, conexões de sinapses elétricas e químicas. Então, eu tô falando aqui com você, eu tô pensando para estar pensando para falar, o meu córtex pré-frontal tá trabalhando, tá produzindo dopamina em determinadas regiões, tá me fazendo ter as funções executivas, né, de memória, de foco, atenção. Então, é físico, não tem mental. Você vai falar já. Mas antes eu quero falar para você, se inscreve no canal, meu irmão, você tá vendo aí... Eu trouxe um cara top. Se inscreva, por favor. Isso aí, top. O cara top. Eu trouxe o cara top hoje aqui. Inclusive, eu já tô inscrito. Aí. Já assisti, inclusive, uma colega que veio aqui. Isso, a doutora Amanda. Foi top, não foi top? Muito bom. Então, se inscreva no canal e deixa um comentário aqui. Eu gostaria que você deixasse um comentário. Assiste até o final, porque no final eu vou falar uma coisa muito legal, muito importante. Eu quero que você assista até o final. Mas eu quero o seguinte, que você comente e também você passa para um vizinho, para um amigo, para um parente, sobre a construirmaisbarato.com.br. Cara, plataforma ótima, de graça, para você que é profissional da área da saúde e você que procura um profissional da área da saúde. Então coloca lá, construirmaisbarato.com.br, vai lá, visita o site e que vai ser bênção para sua vida. Rodrigo. Antes, deixa eu falar, eu achei genial. Gostou? O Jairinho tava me mostrando aqui antes da gente começar, genial. Interessante. E vai ajudar bastante, né? Sim, porque a gente, por exemplo, eu não sou daqui, né? E eu construí esses tempos atrás. E a gente fica perdido. Você fica dependendo de indicações de pessoas. Sim. E às vezes a pessoa dá uma indicação, você chama, você percebe que não é aquilo que você queria. E é ruim esse negócio de ficar ligando para um, ligando para outro. Num clique você...
Acho que é interessante. O mundo agora é tecnologia, né? É tecnologia. Voltando à sua questão, né? Então, saúde mental. Sim. Saúde mental para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela vai estar ligada a bem-estar. Só que bem-estar é subjetivo. A gente estava falando agora de uma questão subjetiva, que para você tocar seu trompete é prazeroso, terapêutico. Para outras pessoas, não. Então, da mesma forma, Jairinho, bem-estar para uns vai ser trabalhar 10 horas por dia, né? Correria. Meu irmão é psicólogo também, é empresário em São Paulo. Ele vem para cá e ele fica entediado. Ele gosta daquela rotina de loucura. E a esposa dele também, e os filhos dele também. Então, para ele, bem-estar é aquilo lá. Para mim, eu fugi de lá. Eu já estava entrando num estado de falta de saúde mental. Você mora aqui no interior, mas você não é daqui do interior. Você não sou daqui. Da capital. Sou de lá, sou de São Bernardo do Campo. Já acostumou aqui? Jairinho, eu saí daqui praguejando contra aqui. É mesmo? Em 2005, é até uma história interessante, eu saí daqui e falei, eu não volto mais aqui. É mesmo, cara? É, porque eu tava nessa vibe de querer voltar para São Paulo, a correria. E 2 anos antes de eu voltar para cá, 1 ano e pouco antes, né, em 2016 ali, 2015, eu cheguei pra minha esposa e falei assim, olha, ou a gente vai embora daqui, ou eu vou infartar em pouco tempo. Mas por quê? Você tava... Trânsito, eu trabalhava demais. Hoje eu trabalho demais aqui também, né? Eu trabalho uma média de 10 horas por dia. Mas não é tão estressante. Mas eu chego em casa em 15 minutos. É. Lá eu demorava 2 horas pra chegar em casa. É, isso mata, cara. Verdade. Né? Eu vinha ali, às vezes, da Zona Norte pro ABC, 2 horas pra chegar em casa. Caminhão, trânsito, moto chutando o retrovisor. Então, isso tava tirando... Moto chutando o retrovisor mesmo. É bem São Paulo mesmo, né, cara? Coisa de São Paulo. Isso tava tirando a minha paz, a minha saúde mental. Por quê? Tava me gerando um estresse, que não é o estresse que a gente tá preparado para suportar. Então, por exemplo, assim, você falou uma coisa agora aí. Um dos sintomas de que você tá com problema de saúde mental, o estresse. Pode ser? O estresse que não é o estresse. A gente fala do eu-estresse. O estresse é o estresse que você tá preparado para suportar. Vou dar um exemplo para você, Jairinho. Você malha? Você vai pra academia? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Em outro momento a gente fala disso. Eu vou na academia. Então você chega na academia, eu pego um peso, por exemplo, de 20 quilos e faço um exercício pro peito. Não, fica tranquilo. Né? Então eu faço ali 12 séries... Você pode até puxar mais o microfone pra você. Isso. Chegou aqui? Isso aí, beleza. Faço 12 repetições, 3 séries e tranquilo. Eu sinto ali o peito repuxar, sinto uma dorzinha ali por 1, 2 dias, fechou. Isso chama alostase, que é você fazer um esforço por um tempo, é como se você estivesse esticando um elástico e voltando ele para o lugar em pouco tempo. Então, vamos entender o mecanismo da alostase. Agora, vamos dizer que eu chegue na academia, pegue esse mesmo peso de 20 quilos e erga e fique parado com ele por 1 hora. O que vai acontecer comigo? Eu vou lesionar. Né? Primeiro que eu não vou aguentar ficar 1 hora. Sim. Mas eu vou lesionar. Por quê? Eu não estou fazendo o mecanismo de alostase. E aí eu quebro. O estresse emocional é a mesma coisa. A gente está preparado para esse estresse que estica e volta ao lugar. Estica e volta ao lugar. Que é o estresse ali de você... Por exemplo, eu estou falando do meu irmão. Um estresse que acontece durante o dia. Aí você perguntando sobre atividade reforçadora. Ela serve para isso. Você viajou, foi fazer foi ministrar, foi fazer uma palestra longe, você ficou lá muito tempo, dormindo fora de casa, o estresse da logística e tudo mais. Aí você volta, você vem na sua casa, você senta no seu sofá, você pega seu trompete, o que você está fazendo? Você está voltando a um momento de tranquilidade, a um momento de linear, que a gente fala. Isso é importante. Aí, uma coisa que você foi assertivo. E a pessoa que não faz isso? Ela está se mantendo o tempo todo nesse estresse e isso vai fazer ela quebrar. Isso é preditor de doença mental, de transtornos mentais. É esse estresse que não é o estresse que vai e volta. É um estresse que ele vai e permanece. Então, estresse crônico, que esse é o nome, ele é preditor da maioria dos transtornos mentais.
Gente, inclusive, eu esqueci até de falar, o Rodrigo é um psicólogo aqui na cidade de Lins. Rodrigo, posso colocar o seu telefone aqui? Pode. E, inclusive, assim, vou colocar o telefone dele aqui, mas ele vai falar até o endereço. Onde você atende, Rodrigo? Eu atendo ali no bairro Garcia, né? Na cidade de Lins? Na cidade de Lins. Clínica ASP. Clínica ASP. Rua João Teodoro, número 15. Qual que é o telefone de lá? O telefone é aquele, o meu, né? O pessoal, eu que atendo, é o 14... Você atende no pessoal ou na clínica lá? Atendo nesse telefone que é da clínica, mas eu falo diretamente com os pacientes. Ah, né? Então, legal. 99730-8351. Tá, e outra coisa, você atende online também, não? Atendo online. Então, por exemplo, o pessoal que está assistindo aqui, Japão. que se identificou com você e que quiser entrar em contato, então é o seguinte, gente, eu vou colocar aqui o número aqui do Rodrigo aqui, então não fica só o pessoal de Lins. Como nosso podcast, o pessoal está assistindo muita gente fora, então você que tem um problema assim, tem uma... precisa de um acompanhamento profissional, e nós vamos tocar só uma pincelada, eu vou trazer o Rodrigo aqui para conversar sobre esse assunto, daqui a pouco eu vou falar, e você às vezes não quer tratar isso com ninguém da sua cidade. Acontece isso às vezes, não é verdade? Demais. Talvez o cara quer tratar isso aí, mas não quer que ninguém da cidade... Mora numa cidade pequena, isso, e aí, é conhecido na cidade. Então ele pode fazer uma consulta online. Pode. Não é verdade? Pode. Eu acho que... Embora é bom que se diga que todo psicólogo ele tem, dentro da ética profissional, a confidencialidade. Sim, mas é uma questão às vezes pessoal. a pessoa não se sente bem. Pessoal, às vezes o cara não, eu vou sair da minha casa aqui, vou num psicólogo, aí uma cidadezinha pequenininha, todo mundo já... Cara, que fulano... Até mesmo porque as pessoas têm uma mentalidade seguinte... Que se o cara vai procurar um psicólogo, ele tá doente. Não, às vezes ele vai justamente para poder conversar, para poder... Mas aí que tá o pulo do gato, Jairinha. Que eu tô falando, a doença mental não é igual doença física. Né? A gente tá falando de bem-estar, a gente tá falando de perda de qualidade de vida, né? Mais de um desfecho que não é um desfecho clínico de doença. Porque a doença, o que você faz? Você tá com problemas, vai no médico. Se a doença é tratável, você vai entrar no tratamento. Se a doença é curável, você vai entrar num tratamento para curar essa doença. Se não é uma doença curável, você vai entrar num cuidado paliativo e o desfecho está feito. Né? São esses 3 desfechos possíveis. O transtorno mental, que não é doença propriamente dito, o desfecho clínico é diferente, porque você, em primeiro lugar, não tem um remédio que você toma que vai te libertar de um transtorno mental. Não existe. O psiquiatra ele vai te receitar remédios para diminuição de sintoma. Todo remédio psiquiátrico ele age no sintoma. Ele não age na causa da doença. Né? As pessoas acham que, não, eu não vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra. Então você vai tomar remédio a vida inteira. Porque a causa de um transtorno mental ela é ambiental, ela é comportamental. Então se você não altera o comportamento, se você não altera o ambiente, a forma que você convive com você, com as pessoas e com o mundo... Você vai ficar com esse transtorno o resto da vida. Isso é muito interessante, porque, cara, assim, falando até um pouquinho diferente, eu tinha um problema de refluxo. Aí eu comprava um remédio para esse refluxo. Aí o médico virou e falou assim, não adianta você ficar tomando remédio por refluxo. Você tem que tratar a causa desse refluxo. Provavelmente era alguma coisa que você estava ingerindo. Leite. Exatamente. Aí eu cortei o leite e acabou o refluxo. Então, senão ia ficar a vida inteira tomando remédio pro refluxo. E o problema do remédio, sabe qual é? Toda substância ela tem uma propriedade que se chama tolerância no seu organismo. Então, o seu organismo ele vai chegar uma hora que aquele sal, aquela quantidade, não vai estar suprindo mais a sua demanda. Então, por exemplo, não sei se você tomava o omeprazol ou o pantoprazol. Então, você toma lá, não sei, 40 miligramas de pantoprazol. Tomava isso... Você é profeta, cara? Não, eu conheço farmacologia, né? Eu tomava 40 miligramas mesmo, cara. Então você toma 40 miligramas. Falando de uma forma rasa, daqui 1 ano, essas 40 miligramas está equivalendo a 30, por exemplo. Sim. Então você tem que aumentar a dosagem. E aí nós temos também dentro da farmacologia, dose efetiva, dose tóxica e dose letal. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai estar tomando perto da dose tóxica. Você vai ter que mudar de medicamento. E eu já atendi casos de pessoas com, por exemplo, um transtorno bem agressivo e bem sério do psiquiátrico, que é a esquizofrenia. Né? Que é um transtorno que não tem cura. O tratamento hoje em dia está bem avançado, mas é uma doença, um transtorno que, se não for bem cuidado,
produz perda de qualidade de vida enorme na pessoa, né? Porque a pessoa alucina, tem delírio, enfim. E tinha, na verdade, um aluno em uma escola especial que eu atendi que ele já estava na dose próximo da tóxica do último medicamento. Caramba, cara. E ele tinha o quê? 25 anos. Nem isso, eu acho. Então ele tinha que ir para um hospital, ficar sedado, tirar todos os medicamentos. Então ele passava um período onde ele tinha que ficar amarrado, porque tirava tudo, reinserir os medicamentos com eletroconvulsoterapia, que é aquele choquezinho, para ativar a absorção daquele medicamento para ele voltar novamente para um tratamento. Caramba, cara. Então não dá certo ficar tratando só sintoma. Então a questão é você tratar, você saber a origem daquilo ali, né? E esse é o nosso papel. Esse é o papel do O papel do psicólogo é esse. Gente, sentiu a pegada, né? Então, se inscreve no canal, meu irmão. Aproveita, ativa o sininho, deixa um comentário aí e construirmaisbarato.com.br, hein? Vou passar um vídeo para você assistir aí. Guarda essa empresa aí, manda esse vídeo para os seus amigos, que vai ser bênção aí para sua casa. Assiste o vídeo aí. Se você é um pedreiro, pintor, eletricista ou qualquer profissional da área da construção, não perca a oportunidade de se cadastrar na plataforma construirmaisbarato.com.br. Com o cadastro gratuito, você terá acesso a uma ampla gama de vantagens. Mais visibilidade para o seu trabalho, acesso a novos clientes e projetos. E a oportunidade de expandir sua rede profissional. Não deixe que suas habilidades passem despercebidas. Cadastre-se agora em construirmaisbarato.com.br, porque quem não é visto, não é lembrado. Assistiu? construirmaisbarato.com.br. Rodrigo, seguinte, cara, você falou, a gente estava conversando sobre a questão de bem-estar, dorama, aquela coisa e tal. Nós temos uma coisa hoje que é muito forte, que é as redes sociais, né? Assim, a rede social é um negócio interessante, cara. Se bobear, você passa aí 2, 3, 4, 5 horas e ele já faz um esquema assim de propósito, né? Com certeza. Eu vi um dia um cara falando o seguinte, que acho que é a Netflix, que quando você tá vendo, você tá procurando na Netflix um filme, ele não deixa a tela inteira daquele filme ali. Ele deixa o filme que você tá vendo, que tá procurando, mais metade do outro. Pra te dar a sensação de falar, vou olhar esse também. Então, as redes sociais, o algoritmo tá cada vez mais forte pra te deixar lá dentro. Sim. Mas isso é um problema, não é um problema? Se você não tomar cuidado? Com certeza. E geralmente esse filme que fica de metadinha lá na Netflix é um filme baseado na sua procura. Eles seus fazem interesses. Eles fazem todo essa questão de você olhou alguns segundos naquela postagem, ele já entendeu de que você... Não, e outra, a Netflix, por exemplo, eu tenho lá no meu perfil, ele tem lá filmes escolhidos para você. Você deve ter também. Tem, sim. Né? E você pode olhar que são filmes que realmente tem tudo a ver com os filmes que você gosta. É isso aí. Aí você fala, mas rapaz, como que eles conseguem fazer isso? Algoritmo, né? Cada filme tem ali Você que entende de programação, Jairinho agora é programador, gente, também. Eu sou aqui. Não, eu programador na hora de sentir a dor, só se for isso. Porque eu sou muito ruim desse negócio. Tô fuçando aí. Então você tem lá toda a descrição do filme, ele pra gente, a gente tá vendo aquela primeira tela, o layout do filme, mas por trás daquilo tem todo as descrições e tal. E o algoritmo ele vai jogar pra você baseado nessas descrições. E a pergunta, é complicado essa questão de redes sociais? Se você não tomar cuidado, o que isso pode trazer? O que pode acontecer? Jairinho, primeiro assim, as redes sociais hoje elas são customizadas. A gente estava falando sobre isso antes do programa. Sim. Né? Então, o seu Instagram hoje ele é feito para você. O meu é feito para mim. O seu Facebook é feito para você. O meu é feito para mim. Engraçado isso, né, cara? Então, assim, nós já temos ali um grande problema. Ó, vamos entender uma coisa. Vamos sair um pouquinho da rede social. Marketing, a área do marketing, tem um braço do marketing chamado neuromarketing, que é a psicologia dentro do marketing, que é o estudo da mente humana, do interesse, dopamina de novo aparecendo ali, né, do indivíduo, para então, baseado nesse interesse, eu fazer a minha campanha publicitária.
Então o que acontece com a Coca-Cola, por exemplo? A Coca-Cola patrocina o podcast Coca-Cola. Boa ideia. Chega a dica aí. A Coca-Cola, não sei se hoje provavelmente não, porque hoje tem as redes sociais, mas antigamente a Coca-Cola ela mandava para uma região pesquisadores, né, para pesquisar hábitos alimentares, hábitos de consumo, não ligados à Coca-Cola, hábito de consumo normal. População daquela cidade, idade e tal. Ele fazia toda uma pesquisa. E aí a Coca-Cola sabia que para aquela região as campanhas publicitárias tinham que ser de uma determinada forma. Então, na verdade, assim, não tinha a força do algoritmo de hoje. Mas ele tinha um algoritmo em tempo, né, humano, que ia fazer toda essa pesquisa. E aí você fala, mas as campanhas da Coca-Cola eram... A campanha do Brasil da Coca-Cola do Natal é uma, dos Estados Unidos é outra. No Brasil não tinha o ursinho lá, o caminhãozinho da Coca-Cola. Sim. Isso é tudo customizado. As redes sociais hoje é a mesma coisa. Então o impacto da rede social na sua vida, no seu índice dopaminérgico, digamos assim, é absurdo. Porque você vai entrar lá, você vai ver um cara, você vai ver Miles Davis tocando um trompete lá, você vai falar, opa, calma aí. Você para. É engraçado, por exemplo, assim, você falando isso daí, é uma realidade mesmo, por quê? Porque eu tô do lado da minha esposa, com o celular, mas a rede tá me mandando coisas pra mim totalmente diferente do que ela tá vendo. É como se tivesse um cara ali falando assim, ó, eu sou o gerente do Jairinho, eu sou o consultor do Jairinho, eu vou tratar isso aqui só pra ele, né? Uhum. Então é feito todo um estudo. Agora, isso. Mas a rede social, com isso, a intenção é de viciar o cara? Com certeza. A intenção é te manter dentro da tela o máximo possível. E vicia? Sim, porque, na verdade, a gente não vamos usar a palavra vício ainda, tá? Vamos usar a palavra hábito. Então, por exemplo, Jairinho, a gente hoje tem um dia... Eu, por exemplo, trabalho 10 horas por dia, né? 9, 10 horas por dia. Então, me sobra quanto tempo em horas para fazer o resto das coisas? Sobra ali um tempo... E nesse tempo é o quê? Alimentação, ficar com a família, fazer relatório, fazer alguma coisa pro consultório e tudo mais. O pouco de tempo que eu tenho, não dá, por exemplo, para eu ir para um estúdio, montar minha bateria, tocar minha bateria, ou então ir para a beira do rio. Você consegue fazer isso? Não. Não consegue. Porém, você consegue entrar no seu celular e ter uma descarga dopaminérgica ali por alguns momentos. Então, olha o perigo. Eu não tenho o contraponto... Só um adendo só aí. Quando você falou da descarga dopaminérgica, só para o pessoal, para você entender até. A dopamina é o prazer, correto? A dopamina ela é sinalizador de reforçamento. Então, por exemplo, a dopamina... Vou falar para a câmera aqui, que você já me orientou. A dopamina, ela surge, ela é descarregada no seu organismo quando você vai fazer alguma coisa que sinaliza que você vai ser reforçado. Então, por exemplo... A maior descarga dopaminérgica de alguém que gosta de tocar trompete é quando ele tá indo pro lugar que ele vai tocar, pegando o trompete, pensando que vai tocar. Nisso que tá ali, a dopamina tá sendo aspergida ali, né? Tá sendo... Então esse momento que ele tá com o celular ali, tá dando uma descarga de dopamina, porque ele tá vendo coisas ali que são do interesse dele, né? E a intenção da rede social justamente... Então, se os caras trabalham, então, pra dar essa descarga no cara, pra prender o cara ali. O cara sentir prazer e falar, vou ficar por aqui mesmo. Sim. E aí vem outras coisas, vai puxando outras coisas, né? A gente tava falando também da pornografia, de outras coisas que vão sendo puxadas a partir dessa realidade. E, pessoal, o que eu queria até falar, o Rodrigo deu uma chamada agora aqui. Eu quero que você deixe aqui no comentário aqui, se você acha que é legal isso. Porque eu quero trazer o Rodrigo aqui, que ele é especialista... trata pessoas nessa área e tudo, para a gente conversar sobre essa questão que é terrível, pornografia. E essa questão de redes sociais, justamente eu acho que os sites de pornografia usam também isso daí, né? Para poder... A primeira vitrine, infelizmente, são as redes sociais. São as redes sociais. Tanto que hoje as pessoas que têm as plataformas, né, de venda de conteúdo, a primeira vitrine que elas usam são as redes sociais. E é essa pesca, né? Que a gente tá falando. Você parou ali, você tá rodando a tela. Você para ali 10 segundos
numa imagem que te chamou a atenção, o algoritmo já vai começar a te mandar aquilo mais vezes. Isso. E Nós vamos marcar um dia pra gente conversar sobre Só isso sobre daí. isso. Então, sim. deixa no comentário aí, você que gosta desse assunto, quer se aprofundar, porque é um problema, não é uma realidade, não tem pra onde correr. Não. Que tá muito fácil, tá aqui, ó. O celular tá muito fácil isso. E a gente vai tratar um pouco sobre isso. Mas eu queria falar com você o seguinte: essa questão das redes sociais, por esse prazer, vicia. Sim. Se você falou, cria um hábito, né? É Talvez um a palavra hábito. um hábito. É um hábito. Mas esse hábito vira um vício? Sim, o hábito, a região... nós temos uma região no cérebro que chama núcleo accumbens, né? Esse núcleo accumbens, ele é responsável, ele é o nosso centro de recompensa do cérebro. Então, toda a parte de prazer, de reforçamento básica, né, relacionada aos nossos interesses, é nessa região. E é uma região muito próxima da região onde está ali os vícios também. Então está muito, muito próximo, né, os hábitos dos vícios. Porque vício está ligado também à descarga dopaminérgica, está ligado também a um hábito, está ligado a hábito social, por exemplo. Quando a gente fala de vício, o vício não é só o vício químico, não é só a substância em si. Ela tem a parte psicológica, tem a parte social. E a rede social, o próprio nome já diz, social, né? O que mais de reforçador existe numa rede social, Jairinho, do que você receber uma curtida, que você ser ali compartilhado por alguém, do que alguém te elogiar na rede social. Isso é um problema também, é o seguinte, Rodrigo, assim, essa questão das redes sociais, deixa a gente até meio antissocial. Por quê? Não acontece isso? Porque assim, eu vejo que tem gente que ele consegue se relacionar muito nas redes sociais, pelo WhatsApp, mas quando chega frente a frente, e eu tô vendo isso muito nessa juventude agora. Você não faz ideia. Eu vou te contar uma história. Não é uma história, na verdade, é um relato, né? Eu atendo muito adolescente. Eu tenho muito adolescente no consultório. E não é um só que eu escuto, tá? Eu já escutei isso de várias pessoas. Primeiro, um dos pontos. A pessoa, ela consegue iniciar uma conversa, ela consegue desenrolar com a pessoa na rede social. Pessoalmente, ela não consegue. Não consegue, não é uma questão assim, não tem habilidade. Não, ela não consegue, ela não sabe, ela trava. É mesmo, cara? Trava. Segundo ponto, eu ouvi isso de uma menina uma vez. Ah, eu gostei dele, ele é legal, ele tem uns papos bacanas, tal, é bonito, é cheiroso, tal, mas ele não me responde pela rede social, não me responde no WhatsApp. Ele é legal, ele é bonito, foi gostoso sair com ele, comer um lanche, fez isso aqui, só que ele demora para responder no WhatsApp. Que coisa, né, cara? Então, olha o mundo paralelo que está sendo criado hoje nas relações. Eu tenho aqui com você Porque a gente na rede social, por exemplo, se mostrasse a nossa conversa no WhatsApp, foi um negócio tão básico. Ó, você tem como ver aqui, não sei o que, não. Ok, beleza, tô chegando. Aí chega aqui, se deixar aqui, a gente fica a noite toda conversando. Porque a gente não é de rede social. A rede social é um instrumento pra gente socializar quando a gente não tá perto. Agora, para alguns, a rede social é a única forma de socializar possível. Ele não tem repertório para socializar como a gente está fazendo aqui. Você colocar um adolescente, alguns, né, aqui na sua frente, começar a conversar com ele, você vai perguntar, ele vai responder sim. Não. Você falou até uma coisa engraçada isso, por exemplo, a nossa geração, tem mais facilidade. Que não é tão velha. Que não é tão velha. Não é tão velha. Deixar isso aí bem claro, não é uma geração tão velha. Minha mãe tem 86 anos e eu falo com ela, quando eu falo com ela se ela tá velha, ela fala, eu tô gasta. Velha não. Boa. Então é o seguinte, a nossa geração tem mais facilidade de conversar do que essa geração agora. E você sabe por quê? Porque a nossa formação contextual, ela vem de uma época que não tinha isso. Então, qual que é o grande problema hoje? Eu tenho um filho de 3 aninhos, vai fazer 4 aninhos agora. O Theo, ele já tá no meio disso. Ele já tá crescendo, aprendendo a se comunicar por WhatsApp, por exemplo. Ele vai falar com a avó, a gente faz uma chamada de vídeo, ele tá ali. Então ele tá aprendendo ontogeneticamente, que chama ontogenética, ele tá aprendendo ontogeneticamente a viver nesse mundo.
faz parte deles. A gente não. Jairinho, eu conto para os pacientes às vezes, a gente ia para um evento da igreja, congresso e tal, e você via uma pessoa lá de uma cidade de não sei aonde. Você se interessava por uma menina. Aí você conversava com ela ali, não tinha negócio de ficar, né? A gente conversava com a pessoa e tal. Aí você ficava naquela de pedir o telefone, aí às vezes a menina te dava o telefone. Eu só dava o telefone pra menina. Se a menina não te ligasse, acabou ali. Você nunca mais ia ver a pessoa. É verdade. Acabou. Né? Tem gente que eu conheci na época de adolescente que eu nunca mais vi. Que a gente reencontra às vezes pelo Facebook. Você fala, nossa, fulano de tal. Então, isso fazia com que a gente, primeiro, valorizasse mais as relações. As relações eram muito mais caras naquela época. Segundo, ou você desenrolava ali, ou não tinha jeito. Você tinha que gastar saliva, né? Você tinha que desenvolver um repertório, né? Já a molecada de hoje, não. Eles podem inclusive viver e chegar à fase adulta sem nunca ter iniciado uma conversa pessoalmente. Caramba. Tem gente, Jairinho, que o círculo de amizade deles é todo online. Que impressionante, Não cara. tem amigos... Nós estamos vivendo uma outra realidade, né, cara? Totalmente. Um mundo totalmente diferente, né? Totalmente. E esse problema aí, por exemplo, de adolescentes, eu observo muito isso daí. Um dia eu tava junto, a gente saiu, eu e a minha esposa para poder jantar, e aí, acho que era uma pizzaria e tal, e eu vi um casal de jovens, namoradinhos, eles conversando pelo WhatsApp. Um de frente pro outro, cara. Enquanto eu e a Márcia tava conversando normal, aquela coisa toda, eles estavam ali no WhatsApp conversando. Em vez de estar conversando assim, batendo papo os dois, não, eu acho até legal esse negócio de conversa pelo WhatsApp, porque eu tenho uma filha de 19 anos. Então tomara que ela namore pelo WhatsApp um bom tempo, pra depois... Uma filha de 19 anos. Você não queria falar a idade, você já falou de uma filha de 19. A mesma Não. idade da minha mais velha. É mesmo, cara? Acabou de 19 anos. entregar pra gente. Rebeca, minha. Que Rebequinha benção, tem cara. 19 anos. Agora, esse problema da rede social já cria um outro problema, né, Rodrigo? Que eu até me perguntaram sobre cyberbullying. Cyberbullying. Na minha época, cara, não tinha... A gente não negócio tinha de- nenhum bullying. Não tinha bullying, Nem o cara, bullying. não tinha bullying. Fora o cyber, não tinha o bullying. Na minha época, ou você fugia no intervalo ou depois da aula, porque sabia que ia apanhar mesmo. Sim. Agora você tem o cyberbullying, que é uma realidade. Sim, e é interessante a gente falar isso porque às vezes eu vejo adultos usando essa questão, né? Nossa época não era assim, isso aí é frescura. Não é frescura. É uma realidade, né? A nossa época, a nossa formação era totalmente diferente. Então, não dá pra gente comparar hoje a estrutura emocional dos adolescentes e das crianças com a nossa. É o que você tá falando. A gente era obrigado a desenvolver repertório, Jairinho. Então, é como se você tivesse uma casca dura na época, porque você convivia com aquilo. A gente aprendia a fazer o jogo de cintura. Eu falo que eu era o padrão do bullying, né? Da pessoa que sofreu bullying. Porque eu era baixinho, né? Era cor morena e tal, e era crente. Então, pra minha Tudo época... propício, né, cara? Pra minha época, você sabe disso, década de 80 ali, 80, 90, eu era o foco. E eu desenvolvi um repertório, eu nunca fui alvo de bullying. Sabe por quê, Jairinho? Eu falo que eu não sei de onde eu puxei isso. Hoje eu sei na teoria como funciona. Mas na época, o que acontecia? Por eu ter esse perfil, eu sabia que se a pessoa viesse, começo de ano, se a pessoa viesse, colocasse um apelido em mim, e eu começasse a debater, a achar ruim, aquilo ia ficar o ano inteiro. Então a pessoa vinha me zoar, eu zoava junto. Ô, baixinho, não sei o que. Eu falava, baixinho, salva a vida de aquário, não sei o que. Eu me zoava junto, perdi a graça. Cara, isso é uma técnica... Perdi a graça. Então eu nunca era zoado. Eu era o baixinho que andava no meio dos grandão e não era zoado. Então é o seguinte, Rodrigo. Técnica. Então é o seguinte, Rodrigo. Você vai falar isso aí pra essa câmera aqui. O seguinte, eu vou falar pra você. Qual que é a ideia, então, Rodrigo, pro cara que tá sendo zoado na escola, que tá passando por um cyberbullying, o cara que tá sendo garoto aí, que tá tendo problema na escola, todo mundo fica zoando porque ele é pequenininho, porque ele é alto demais, porque ele é gordinho, porque ele é magrinho. Fala pra essa câmera aqui, o que um moleque desse aí tem que fazer? Então vamos lá. Primeiramente, a gente não pode entender que toda dor é igual. Né? Então pode ser que ele está enfrentando uma dor que ele não vai conseguir lidar dessa forma que eu lidei. Porque
porque a gente tem que entender também que as pessoas Sim. sofrem de maneira diferente. Mas tem um termo que se chama função de comportamento. Então, hoje eu sei disso, tá? Na minha época eu não sabia disso, eu fazia isso de forma intuitiva. Mas quando alguém vem te atacar, por exemplo, falar que você é baixinho, falar que você é gordinho, falar que você é feio, essa pessoa, esse comportamento dessa pessoa, ela tem uma função, que é te deixar mal, que é fazer você ficar triste, ficar com raiva. Quando a gente entende função do comportamento, Jairinho, a gente consegue tirar a função do comportamento. Como que você tira a função do comportamento? Por exemplo, isso que eu tô falando. O cara vinha me chamar de baixinho querendo que eu ficasse chateado. Só que a minha resposta era o quê? Eu zoava junto com ele. Então eu tirava a função do comportamento dele, acabava. Chama extinção de comportamento operante. Eu extingo a função daquele comportamento, aquele comportamento para de existir. Ele vai ficar tentando várias vezes, mas vai chegar uma hora que ele vai falar, pô, esse cara não funciona, então eu vou para outro. Então, mas isso é uma situação que os pais precisam ficar atentos. Com certeza. Por com isso certeza. o seguinte, gente... Isso, importante que você falou, Jairinho. Procure seus pais. Isso. Fale Por com isso, eles. gente, você que está assistindo de qualquer lugar do Brasil, você que está assistindo de qualquer lugar do Brasil, e até fora do Brasil, com a tecnologia que nós temos. Eu vou botar o telefone do Rodrigo aqui. E você que quiser, o que você pode fazer? Entre em contato com ele. Queria fazer uma consulta contigo, Rodrigo. Você conversa com ele, acerta tudo certinho com ele, porque ele pode também, assim, tô falando, não sei, Rodrigo, mas o pai, percebendo algumas situações do filho, ele pode também conversar com você para iniciar talvez um tratamento, para entender a situação desse filho. Sim, fazer uma orientação. Porque Orientação parental. Sim, porque é o seguinte, cara, essa questão de escola hoje, às vezes os pais, por causa da correria do dia a dia, os pais não têm muito tempo. Hoje, a verdade é essa, é diferente de antigamente. Então, os pais hoje não têm muito tempo para poder acompanhar como é que o filho está na escola. E aí o filho começa a ter situações, bullying, aí não quer ir para a escola e tal. E aí, não quer ir porque é um vagabundo? Não. E ele, às vezes não quer ir para a escola e tem vergonha de falar pro pai que não tá indo porque tá sofrendo alguma coisa. Porque às vezes dentro de casa, o pai não é receptivo a esse tipo de tema também. Né? Se ele chegar e falar, estão me chamando de... Porque o pai às vezes é da nossa geração. Aí o filho chega e fala, pai, estão me chamando de gordinho. Ah, mas você é gordinho mesmo, larga disso. Vai pra... E às vezes... Minimiza uma dor que é individual. Né? Eu não sinto essa dor. A gente acostumou, porque a gente foi... O tratamento que a gente teve foi um tratamento de choque. Sim. Eles não. O perfil comportamental de personalidade deles é diferente. Então, os pais têm que ficar atentos a isso e nunca minimizar a dor de um adolescente, de uma criança. Né? Tentar entender essa dor. Se você não consegue entender, leva ele para um profissional. Vai você junto com ele para um profissional. Não sei se tem a ver, mas isso pode trazer, por exemplo, um transtorno bipolar? O bipolar não. Tá? Vamos mudar minha resposta. Mudar minha resposta. Pode abrir quadro de transtorno. Porque lembra que eu falei que um preditor de transtorno é estresse? E o estresse vindo de qualquer situação, inclusive de um bullying. Né? Por exemplo, você falou do cyberbullying, né? Só para fechar o que você tinha perguntado. O cyberbullying é esse bullying feito no ambiente das redes sociais, da internet. Sabe onde eu sofri cyberbullying, Jairinho? Vou contar para você rapidinho. Meu filho tem um videogame. E eu, na minha época de infância, eu jogava Master System, Atari. Meu Deus. Você também, Jairinho? Não, não peguei isso aí. Gente, isso aí é antes de mim. Isso aí eu não peguei. Você não jogou Atari? Não, eu jogo aí Free Fire, sei lá. No celular, né? Tá bom. Você jogou Atari também. E aí, eu comprei esse videogame pro meu filho e falei, vou inventar de jogar. E tinha um joguinho lá que era legal, o joguinho de guerra, de ação. E uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de jogar. E fui inventar de jogar, joguei um pouco aquilo sozinho, né, o modo história que eles falam, né? Modo história. E um dia eu inventei de jogar em equipe, online, com outras pessoas de diversas partes do mundo. E, óbvio, o cara de 40 anos, quase 40 anos na época, vai jogar com a molecada, o que acontece? É igual a gente se a gente quiser entrar numa quadra pra jogar bola com a molecada. Não rende, Jairinho. Minha ameaçada tá de morte. É mesmo, cara? No jogo. Por que você não morre?
Você tá fazendo o quê? Fica empacando a equipe, não sei o quê. Até xingamento em inglês. Eu ouvia os caras me Tem xingando em gente que vive inglês. aquela realidade assim, né, cara? Então, assim, eu na hora, eu falei, não vou jogar mais isso aqui não. Mas eu fico imaginando um adolescente. Que Tá às vezes jogando tem- com a equipe ali, de repente o cara fala pra ele, por que você não se mata? Em vez de jogar. Acontece. E acontece Eu isso. escuto relatos de adolescentes que sofrem isso dentro do jogo. Tem um tal de Discord, que é Já onde ouvi eles falar. conversam, Isso né, dos jogos. E ali o cyberbullying rola solto. Então a gente tem que ficar atento também a essas... Às vezes meu filho tá jogando e eu tô aqui, ó. Por isso que é importante. Tô assistindo é e tô isso que eu ouvindo ia o que falar. ele tá conversando. E às vezes eu vejo ele ser um pouquinho... Hoje em dia não, porque ele tomou tanta bronca disso. Ele jogando, ele... Pô, eu falo... Eu tenho um de 13, né? Eu falo, não é assim que fala com as pessoas não, cara. Baixa o nível aí, o cara tá jogando. Isso aí é diversão. Isso não é a vida de vocês, não. Então, se todos os pais tivessem essa atenção e fizessem isso... É por isso que às vezes, cara, por exemplo, assim, meu filho gosta muito de futebol, sabe? De quantos anos, seu filho? Tem 23. 23, Jarinho. Eu não tenho... Eu tive Novo, meus né? filhos... Você casou jovem. Assim, eu casei com 5 anos. Márcia. Na verdade, o pai Vamos dela... chamar a pastora Márcia aqui? O pai dela prometeu ela pra mim já no ventre da mãe, entendeu? Entendi. Então é o seguinte, o meu filho gosta muito de futebol. E um dia desse, cara, eu tava vendo um negócio que eu achei interessante, cara. Você viu, lembra daquele caso do cara que jogou uma garrafa e matou a menina lá em São Paulo? Que a garrafa bateu no portão e matou a menina? Teve um caso Foi no desse. futebol, não foi? Foi no Foi futebol, jogo do Palmeiras, isso. eu acho. Jogo do Palmeiras, negócio mais ou menos assim. E a menina também era fanática de futebol e tal. Sim. O que eu vi com aquilo ali, cara? O cara, ele é tão viciado naquilo ali que ele perde noção do que é um esporte, do que é uma brincadeira, do que é o real. Importância. Ele dá importância... Importância. A gente atribui importância às coisas e aquilo se torna, de fato, muito importante pra gente. Então, e ele defende aquilo ali num ponto... Sim. Jairinho, imagina, você tava falando aí, imagina, eu lembro, na época que nós nos conhecemos, eu vivia e respirava música. Então, música pra mim era... Eu estaria aqui com você agora assim, ó, batucando na mesa e pensando em música. Então, a música tinha uma importância pra mim tão grande que eu respirava aquilo. E, obviamente, por ser música, por não ser um esporte, por não ser competitivo, ok. Mas você já imaginou isso pro futebol, por exemplo? O cara que ele é fanático pelo São Paulo, melhor time do Brasil, né? Jarim também é São Paulino. Eu acho que melhor o Corinthians, mas tudo bem. Eu tenho minhas razões e posso provar, mas tudo bem, não vou aumentar. Você vai ser para outro podcast. Não, isso é um outro podcast, vai lá. ele tem as razões dele, vai ficar para um outro podcast. É outro podcast. Que aí o Corinthians vai estar numa situação melhor, vai dar para argumentar. Campeão mundial, tem Cássio, tudo. Entendi. Cássio não, é assim, vamos voltar. Vai, então assim, se a pessoa atribui a maior importância da vida dela ao clube, ele vai viver por aquilo, ele vai brigar por aquilo, ele vai até matar por aquilo. Porque ele atribuiu importância àquilo. Então ele sofre por aquilo como se aquilo fosse realmente... Porque para ele é, né? Por exemplo, você é evangélico, você é cristão, eu também sou. Que importância tem o evangelho para você? Desde criança você aprende, você vive e respira isso, né? Tem pessoas que desde criança ele é incentivado a dar importância pro futebol. Verdade. Ele cresceu numa casa onde o pai era fanático já pelo Flamengo, incentivou aquilo, e aí o filho também é flamenguista. Então aquilo ali dá um grau de prioridade na vida dele imenso. E isso é individual. Por isso que eu falo, subjetividade humana é um tema assim que para cada caso vai ser uma... Mas eu te fiz uma pergunta sobre transtorno bipolar. Bipolar, vamos lá. Transtorno O que vem a ser transtorno? Qual que é o termo? Também nem sei o termo certo. Transtorno bipolar é um dos transtornos mais complexos da psiquiatria, tá, Jairinho? Então, vamos falar o que não é o transtorno bipolar primeiro. Né? É legal a gente explicar alguma coisa pelo que não é. O que não é transtorno bipolar? Humor. Você tá triste um dia e tá feliz no outro. Você tá irritado agora e daqui a pouco... Isso não é transtorno bipolar. Isso não tem nada a ver com... Isso aí é um humor... variado, humor dúbio, que algumas pessoas falam, que você varia o seu humor durante o dia. O transtorno bipolar, ele vai... Se a gente for traçar dois extremos,
A gente vai traçar o primeiro extremo. Um episódio depressivo. Então, a pessoa, por um período... Eu trouxe aqui, eu vou depois ler para você os critérios diagnósticos. Mas por um período determinado, a pessoa vai vivenciar uma depressão. Então, ela vai ter anedonia, falta de interesse, falta de prazer, dificuldade de dormir ou hipersonia. Todo o critério diagnóstico da depressão, a pessoa vai ter por um período. E ela vive aquilo. Daqui a pouco ela faz o que a gente chama de ciclar. Ela faz plum, aí ela vai pro episódio maníaco ou hipomaníaco. Que vem a ser o quê? Euforia, perda de noção de perigo. Mas isso tudo aí, isso tudo tem um período, assim, Tem um período, tanto que, por exemplo, a gente fala de o transtorno bipolar tipo 1, a pessoa ela vai ter episódios de mania. Então a mania, tanto o episódio depressivo, lá o DSM-5, agora o TR, ele diz exatamente, eu trouxe aqui para ler, né? Ele fala exatamente qual período, mas é um período maior que 7 dias, por exemplo, de mania. Então a pessoa ela fica eufórica, ela dá dinheiro. Eu uma vez estava tocando em São Paulo, eu conto essa história, eu era estudante de psicologia e tocava na noite, né? Fazia shows com dupla sertaneja. E eu saía da faculdade e ia pro show. Eu não voltava para casa, eu ia direto, a bateria ficava dentro do carro, as coisas tudo dentro do carro. E eu chegava mais cedo nos lugares. E tinha um bar ali na Zona Norte, na Avenida Luiz Dumont Vilares, que ele era de frente com uma banquinha de jornal. E eu sempre chegava e parava na frente dessa banquinha. Porque essa banca ficava aberta o resto da noite, sempre ia ter gente ali, ninguém ia mexer no carro e tal. E eu ficava ouvindo CBN, notícia, até a hora do... E um dia eu tava ali com o banco deitado, ouvindo, e aí eu vi uma discussão do lado na banquinha de revista. Quando eu olhei, um senhor de idade já, e o cara da banca falando assim pra ele: meu senhor, vai embora, por favor, sai daqui. Eu achei que o velho tava sendo indelicado, xingando. Aí eu parei, abaixei o rádio e fiquei ouvindo o diálogo. O velho tava querendo dar dinheiro pro cara da banca. Ele tava com um chumaço de dinheiro, querendo dar dinheiro. Ué? A pessoa em episódio maníaco, isso é uma das questões que acontece. A euforia toma conta da pessoa que ela compra coisas que ela não precisa, ela dá dinheiro, ela tem relações sexuais promíscuas e de risco. Só uma coisinha só, então já não tem problema de transtorno bipolar, esse negócio de dinheiro, por exemplo, pra dar dinheiro. Nunca aconteceu, Jarinho. Nunca aconteceu. Cara, eu tô bem, cara. Não tem, isso. Envolver em atividade de risco, por exemplo, pegar o carro e acelerar a 180 por hora. Episódio maníaco ou hipomaníaco. Então, o transtorno bipolar ele vai ter essa característica. Invariavelmente. Se for o transtorno bipolar tipo 1, um episódio maníaco, no mínimo, ao longo da vida. Que é essa euforia. Dependendo do grau, a pessoa até chega a alucinar, ter episódios psicóticos dentro do bipolar. Então, bipolar não tem nada a ver com o que a gente escuta aí. Né? Eu entendia como bipolar o seguinte, aquele cara que tá assim, daqui a pouco ele mudou o humor dele, daqui a pouco... Não é bem isso, não? Não. Na verdade, não tem nada a ver com isso. A gente tem que... É até interessante, por isso que eu falo, que bom que existem podcasts como o Jairinho que trazem profissionais para desmistificar algumas questões. Com certeza, com certeza. Né? Porque a gente fica sabendo realmente o que é. Ó, vou ler o episódio maníaco, tá? Rapidinho aqui. Ó. Quais são os critérios? Autoestima inflada ou grandiosidade. Redução de necessidade de sono. A pessoa não dorme. Ela não quer dormir. Não é insônia, tá? Ela não tem necessidade de dormir. Ela não vai pra cama e fica lá acordada, igual na depressão, que a pessoa não consegue dormir. Esse aqui não tem vontade de dormir. Ele vira à noite e tá zerado. Mais loquaz que o habitual. Então a pessoa fica falante. Fala, tá aqui, tá igual eu, né? Mas por exemplo, eu já vi, assim, tá em reunião com algumas pessoas, que você sabe que o cara não tá bem, ele fica falante, ele quer falar o tempo todo ali. Isso, mas você percebe que às vezes tem fuga de ideia. O cara tá falando, de repente ele para. Então, e muda, né? Que é um outro fuga de ideias. Não mantém a linha de raciocínio. Ele tá aqui. É como se a pessoa tivesse. Vou dar um exemplo. Você já deve ter vivenciado alguém que usou alguma droga estimulante. Sim. Cocaína, crack. Sim. É basicamente isso. A pessoa fica a gente fala hipertímico, né?
Então, tá ali, você vê que aquela euforia não é euforia normal da pessoa, não tem distratibilidade, aumento de atividades dirigidas a objetivos. Então, por exemplo, eu estudei com uma menina que o pai dela, infelizmente falecido, ele tinha transtorno bipolar. Ele tinha coisa de... Eu não lembro na época se eram 20 ou 30 bicicletas na garagem. E aí, o que acontecia, Jairinho? Quando ele tava em episódio maníaco, ou ele se trancava lá nesse lugar e ficava mexendo nas bicicletas, ou de repente ela me contava isso. Que tava todo mundo... Imagina, a sua esposa tá em casa hoje? Tá. Imagina, você desce, a Márcia não tá mais lá. Você fala, ué, a Márcia não falou que ia sair e tal. Aí dá 10 horas da noite, nada da Márcia, dá não sei o quê. Aí daqui a pouco a Márcia te liga de Campos do Jordão. Ó, vim aqui pra Campos do Jordão, deu vontade de curtir aqui uns dias. O pai dela fazia isso. Caramba, do nada. Sumia, de repente tava no Nordeste. Ligava pra ela do Nordeste, com a roupa do corpo. Ele tinha dinheiro, era empresário, ia pra lá. Então, esse é o transtorno bipolar. Esse é um episódio maníaco do transtorno bipolar. Loucura, né? Cara, que, assim... Por isso que é importante, Rodrigo, assim... Falar nisso. Tá vendo aqui essa camiseta aqui, ó? Bahia. Eu falei que ia falar isso aí, entendeu? Então, pra vocês aí, que tem um pessoal que tá no nosso podcast que é da Bahia. Então, eu falei pro pessoal, eu estive lá em Salvador, foi top. Visita em Salvador, top, top, top. E aí eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí da Bahia aí, que foi muito top. Passamos um dia lá, sabe, Rodrigo? Foi eu e minha esposa lá e foi, cara, assim, foi super legal. Eu tô precisando fazer isso. Tem que indicar uma agência de viagens pra eu... Ah, Rodrigo. Tem que indicar uma agência de viagens. Logo eu vou passar pra você logo, Rodrigo. A top das tops. Aquela, né? Aquela. Mas é importante isso, né? Mas aí você tava falando isso aí, cara. Por isso que eu tô falando assim, gente, eu vou colocar o telefone do Rodrigo aqui, porque o nosso podcast é pequeno. Então, assim, ele tá falando muita coisa aqui, mas tem muito conteúdo. É um profissional, um cara formado. Quantos anos já trabalhando nessa área? Ah, mais de 10 anos já. Então, mais de 10 anos. Com psicologia, eu trabalho desde 2007. Né? Eu comecei a trabalhar com psicologia antes de ser psicólogo. Como assim? Eu entrei numa instituição que tratava de crianças autistas. Né? Então, cara, é outra coisa que eu preciso... Trabalhei por 10 anos com autismo. Meu irmão, que eu falei que é psicólogo, só trabalha com isso. Meu irmão tá há mais de 10 anos só com autismo. Cara, eu não sabia. É professor universitário. Meu irmão, ele tem um conhecimento... Bora lá, tem uma clínica dele que trata... Cara, então vamos alinhar aí. Vamos alinhar para fazer um dia uma chamada com ele, fazer pela internet. Eu acho falar que seria sobre legal, isso, né? Pra falar sobre autismo. Porque eu, perto do conhecimento dele dessa área, eu vou ser host junto com você. De saber de questões assim, porque faz 7 anos que eu não trabalho com autismo mais. Cara, eu achei assim, tem uma irmã da minha igreja que veio aqui, e inclusive você pode ver aqui tanto aqui embaixo, quanto também eu vou colocar no card para vocês assistirem, da Carol, que ela tem um filho dela com autismo, e eu não sabia, pensava que era grau, né? Suporte, né? Nível de suporte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cara, e é um mundo, eles criam um mundo totalmente, é um outro mundo eles criam, né? Sim. E eu acho que é interessante, gente, a gente trazer profissionais para não ficar com aquela coisa de clicar no Google, pegar informação, e às vezes não é totalmente preciso aquilo. Não, porque na internet você vai ter de tudo. É a terra de ninguém, na verdade, né? Sim. Então você trazer profissionais. Então a gente trouxe o Rodrigo com uma agenda apertada e tudo. Então 2 coisas eu vou te pedir. Primeiro é para você se inscrever no canal, para dar aquele apoio, aquela força, pegar esse vídeo, mandar para muita gente esse vídeo. E segundo, um profissional que você pode fazer uma consulta com ele online. Então você entra em contato, vou colocar vai estar aqui o número do Rodrigo aqui, e é um cara cristão, família, e que você pode conversar de uma forma online. E Jairinho, além disso, eu tenho, como você disse, eu tenho agenda muito apertada. Hoje eu tô com lista de espera. Mas às vezes a pessoa ela vai lá no meu Instagram, por exemplo, psicólogo Rodrigo Moraes. Você tem muito Instagram. conteúdo, tem muito conteúdo lá que eu lanço, né? Vídeos falando de temas variados. Temas que eu tô falando aqui, tem lá falando também. E muitas vezes as pessoas me procuram e eu não cobro consulta, às vezes, para esclarecer uma dúvida da pessoa. Ó, tô com tal problema, não sei o que, se eu não posso atender, eu indico um profissional. Então, assim, a gente tem um compromisso com saúde mental. Né? Não legal, é só cara. um compromisso com a profissão.
É um compromisso com a saúde mental. Então, quem quiser entrar em contato, tem uma dúvida, tem algum questionamento, me adiciona lá. Então fala para mim aí, Rodrigo, as suas redes sociais e fala também o endereço da clínica e o seu telefone, por favor. Redes sociais todas eu vou estar como psicólogo Rodrigo Moraes. Moraes com I, tá? Psicólogo Rodrigo Moraes. O telefone é 14 99684 1351. Esse é o telefone da clínica, tá? E o endereço é Rua João Teodoro, número 15, bairro Garcia, em Lins. Ponto de referência, o posto Altadei. Lembrando que você pode entrar em contato com ele também, nesse número, é o WhatsApp também, não é? WhatsApp também. E agendar e ver como é que você pode falar. Rodrigo, assim, o nosso podcast é pequeno, mas eu queria agradecer muito. É pequeno, mas é gigante. Pequeno, mas é gigante. Mas eu queria agradecer muito você. Sei da correria, eu fiquei muito feliz quando eu trouxe o pastor Vinícius aqui. E ele falou, pô, Rodrigo é top, tal. Eu falei, eu vou tentar agendar com ele. E você, de uma forma assim, muito solícita, assim, um cara muito que estava sempre pronto. E eu acho legal isso, assim, sabe? E esse bate-papo é legal porque a gente fica esclarecendo muita coisa. Porque às vezes a gente ouve muita coisa que não tem nada a ver. Do transtorno bipolar mesmo é uma coisa que pouca gente sabe o que, e se trata, você falou sobre a questão de criança, por exemplo, na escola. Então, eu digo pra vocês aqui já, pais, eu acompanho muito de perto essa questão dos nossos filhos, dos meus filhos, sabe, Rodrigo? Muito de perto. Então, eu acho que se você é um empresário, nós temos muitos empresários aqui que estão assistindo. Você é um empresário, você não tem muito tempo. Eu entendo que você não tem muito tempo, porque às vezes para o empresário é complicado. Então nada melhor do que você procurar um profissional. Que às vezes do seu escritório mesmo você pode conversar com um profissional. E conversando com esse profissional, esclarecer muita coisa que vai ser importante. Sim. E às vezes a pessoa não tem tempo, quantidade de tempo. Mas a gente pode trabalhar, Jairinho, para a qualidade do tempo. Não, peraí. Não, fala de novo isso aí para essa câmera aqui. Isso aí é forte. Você às vezes não tem tempo em quantidade para cuidar do seu filho, para cuidar da sua família, mas às vezes você pode, o pouco tempo que você tem, tornar ele um tempo de qualidade. Então, na verdade, você pode transformar o tempo que você tem... Pouco tempo que você tem num tempo de qualidade. Jairinho, às vezes para eu fazer uma orientação com meu filho, não demora 5 minutos. Se eu sei do que eu tô falando, por exemplo. Você concorda comigo? Você Concordo. tem filhos também. Sim, claro. Você tem um tema para tratar com seu filho, você chama ele em 5 minutos e orienta. Fala, filho, vamos conversar. Que é o que eu falei agora do meu filho jogando. Quanto tempo eu gastei pra virar pra ele e falar, não é assim que você fala com as pessoas. Então é qualidade. Às vezes a gente se furta sob essa desculpa de que eu não tenho tempo com os meus filhos. Eu não tenho quantidade, mas e a qualidade? E uma conversa. Casal é a mesma coisa, Jairinho. É qualidade de tempo, não é quantidade de tempo. Né? A gente tem que aprender a lidar com o que a gente tem. Dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro, às vezes você não tem muito dinheiro, mas você usa seu dinheiro com qualidade? Sim. Né? É a mesma coisa. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não usa com qualidade. E não usa com qualidade. E tá sempre devendo. Tá sempre devendo. Tá sempre devendo, tá sempre com apertado. Né? Rodrigão. Muito obrigado, viu, Jairinho? Não, obrigado cara. Pelo convite. E todo o nosso final de podcast, nós temos o seguinte, Rodrigo. Nosso podcast chama-se Pode em Casa. Aqui era pra ter Coca-Cola. Eu sempre falo pra todo mundo isso aí. Era pra ter Coca-Cola, era pra ter um... Coca-Cola. Mas tem uma aguinha aqui meio... Mas nós vamos melhorar, estamos começando, Rodrigo. Não, eu tô... E você falou da Coca-Cola, daqui a pouco a Coca-Cola vai patrocinar a gente. Exatamente, em vez da canequinha vai ter a garrafa da Coca-Cola. Da Coca-Cola aqui na frente, pô. Mas aí o Coca-Cola, nessa caneca do Pode em Casa, eu sempre pergunto, eu sempre falo, o que pode em casa? Na minha casa, eu acho que pode em casa, paz, amor, felicidade. E pra você, Rodrigo, o que pode em casa? Pra mim, pode em casa saúde mental, e aí a gente vai pra saúde mental naquilo que eu expliquei. Bem-estar, qualidade nas relações, qualidade na comunicação, tanto a comunicação sua com seus filhos, sua com a sua esposa, né? Desenvolver uma comunicação assertiva dentro de casa, isso é muito importante. E amor, né? Amor, respeito, carinho. Na verdade, Jairinho, o que pode em casa, pode fora também. A gente vai trazer o que tá, né? O certo é você ter essa qualidade em todos os ambientes. Em casa, por ser ali o ambiente mais importante da nossa vida, aí você tem que ter mais preocupação ainda. Como você fala com a sua esposa, como você fala com seus filhos, qual é o ambiente que você cria, porque nós criamos o nosso ambiente, né? Então isso pode ir em casa. E falando em casa é construirmaisbarato.com.br. Acesse a plataforma,
Você que é profissional da área de construção, vai lá e se cadastra. E você que está procurando um profissional vai encontrar os melhores lá, com certeza. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para muita gente. Espalhe para todo mundo aí que vai ser benção. Rodrigão, brigadão, foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Deus te abençoe. De verdade. E a gente não falou a idade. Precisa? Não precisa. E marcando, hein? Vamos marcar para a gente conversar sobre pornografia. Vamos falar sobre isso. Sobre é um problema assuntos. seríssimo. E um problema, Jairinho, que como a gente vinha falando, não afeta uma determinada classe social, uma determinada religião. É um problema sistêmico. Né? Todo mundo, dentro de igreja... E não afeta só novo, não. Não. Já atendi gente da nossa idade. E não é assim. A gente tem que entender comportamento e um transtorno. Você quebrou tudo agora, Rodrigo. Eu falei, não atende... Não pega só novo, não pega a gente da nossa idade. Pô, você agora quebrou o finalzinho do podcast. Não tinha falado da idade, denunciei que nós não somos mais novinhos. Jairinho, muito obrigado. Obrigadão, valeu, cara. Um abraço. Próxima. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Cada minuto, cada segundo é muito sem você. Eu não consigo mais viver sem teu amor. Na alegria ou na dor, ao teu lado eu vou estar. Não importa o que vier, pra sempre eu vou te amar. Meu amor. Eu te amo. Faça uma declaração pra quem tá pertinho de você assim, ó. Diga assim, ó. Você chegou